pessoal, tudo beleza? Estamos de volta aí com o nosso módulo 4 agora. Esse módulo 4 ele tem uma certa peculiaridade, tá, gente? Eu quero explicar rapidamente para vocês aqui antes da gente começar. Nós vamos tratar de uma resolução do Senado Federal e nós vamos tratar também de alguns ajustes aí que são espécies de convênios. Nós vamos falar de ajustes CNFs, vamos falar de normas que tratam de algumas obrigações acessórias e isso é importante a gente saber isso para o concurso, mas isso não é muito cobrado. A minha ideia aqui não é dar um curso para vocês de ICMS, de como fazer, como tratar as obrigações acessórias, e sim eu vou focar no que pode vir a ser cobrado de vocês no concurso, tá? Nós não estamos falando de um curso profissional de ICMS, nós estamos falando de um curso com o intuito de fazer vocês acertarem a questão no concurso lá. Então, o nosso embasamento aqui na resolução do Senado, nós vamos trabalhar um pouco mais de conceito e exemplos práticos, e no resto das normativas nós vamos trabalhar a literalidade. Que se for cobrado isso, é cobrada a ideia da literalidade. Beleza? Então, é um módulo que vai ser um pouco diferente, nós não vamos ter muitas questões aqui nesse módulo 4. Nós vamos trabalhar mais a questão da literalidade, mas quando a gente, no começo, para não ficar tão árido, eu vou começar com a resolução do Senado, com a questão da Guerra dos Portos, e eu vou trazer exemplos para vocês de como isso aconteceria na prática. Tá bom? Então esse módulo ele tem uma certa peculiaridade. Eu acho que esse vai ser o único módulo do nosso curso todo que nós vamos ter essa peculiaridade, assim, de não ter muitas questões, não trabalhar muitos casos cobrados em concurso, porque efetivamente isso não é muito cobrado. O que é cobrado efetivamente desse módulo, que a gente sabe que vai cair, vocês vão ter que saber, é a questão da Guerra dos Portos. Isso vocês vão ter que saber, isso não tem como sair. Mas os ajustes ali que nós vamos ver depois, que tratam de nota fiscal eletrônica e tudo mais, isso não é muito cobrado. O que é cobrado disso, a gente vai ter que entender lá dentro dos decretos específicos de cada uma das unidades da federação e mesmo nesse ponto, isso não é cobrado fora da questão da literalidade. Beleza? Então tá, então vamos começar com a resolução número 13 de 2012 do Senado Federal. Essa resolução número 13 de 2012 do Senado Federal, ela surgiu, ela nasceu com o intuito de tentar minimizar um negócio chamado Guerra dos Portos. Vocês já devem ter ouvido falar disso na imprensa e tudo mais. Eu vou tentar explicar assim, de uma forma grosseira, o porquê da emissão dessa resolução, o que é que acontecia e qual foi a ideia da resolução. O que acontecia, primeiro a gente tem que saber o seguinte, né? Vamos desenhar lá a nossa fronteira, que eu adoro, né? Vamos desenhar lá a aduana e vamos, para vocês, a gente cansou de estudar isso, vocês sabem que quando a gente faz uma importação, não importa onde acontece o desembaraço. Regra geral, o desembaraço acontece numa cidade portuária. Vamos pensar que essa cidade esteja localizada em São Paulo. E o importador das mercadorias esteja localizado no estado do Rio Grande do Sul. A gente sabe, a gente cansou de estudar isso, o ICMS devido nesta operação de importação, ele é devido ao estado do Rio Grande do Sul, em que pese ele seja desembaraçado no estado de São Paulo, lá no Porto de Santos, por exemplo. Nesse caso, o ICMS é devido ao estado do Rio Grande do Sul. O que começou a acontecer na prática? Na prática, começou a acontecer o seguinte. Nós temos aqui o porto, né, de Santos. Estou dando um exemplo hipotético, tá? Não estou falando que o estado de São Paulo fazia isso. Estou dando um exemplo hipotético. O estado que possui o porto, ele chegava lá para a empresa A e falava assim: empresa A,
Por que você não abre uma filial aqui no meu estado? Eu te dou um monte de benefício. Abre uma filialzinha aqui. Te dou um monte de benefício nesta importação aqui. Quando tu importar esta mercadoria, ao invés de tu pagar a alíquota interna do estado do IRS, tu vai pagar aqui uma alíquota diferenciada e tu vai pagar em diversas prestações mensais. E mais, empresário, tu faz a importação por aqui, recebe essa mercadoria, paga para mim, SP, a alíquota interna, e envia lá para a tua empresa A, tu ainda vai gerar crédito de ICMS nesse caso, com todas as peculiaridades que esse envio possui. Mas por que é que tu não vem para cá? É muito melhor para ti. Então essa filosofia, os estados começaram a trabalhar em cima disso, e até essas concessões de benefícios todas, elas se davam à revelia do CONFAS e tudo mais. Então, nesse caso, essa resolução veio para tentar terminar com isso, ou seja, vamos estipular uma alíquota específica aí para as operações interestaduais, e aí a gente acaba com essa questão do crédito CMS. Então nós vamos estipular assim, agora, a partir de agora, nós vamos ter uma alíquota fixa para as operações interestaduais. Mas, vejam bem, não estou dizendo que a resolução acabou com a guerra dos portos, ela deu uma minimizada. Por quê, gente? Porque esta primeira operação aqui, ó, ela continua sendo cobrada pela alíquota interna. Notem que aqui nós temos duas operações, a operação de importação e a operação interestadual aqui. Então, esta operação interestadual aqui é que está sendo regulamentada pela resolução do Senado Federal. Aqui nós mantemos a alíquota interna na primeira operação e na segunda operação nós vamos ter sempre a alíquota com a operação com percentual de alíquota de 4%, sempre. Essa é a ideia da resolução do Senado. Tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui no que ela traz para nós, que é muito importante. Estabelece, ó, alíquotas do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior. Então, o que acontece aqui? Como eu já desenhei para vocês, eu vou desenhar de novo para ficar bem claro isso. Nós temos que considerar sempre a segunda operação. A primeira operação sempre vai ser na alíquota interna. Ok? Então vamos lá. Olha aqui. Empresa A, fronteira do exterior, fronteira interna do Brasil. SP, RS. Vamos supor que a empresa importadora B esteja em São Paulo. Quando ela importa esta mercadoria, ela vai pagar a alíquota interna para o estado de São Paulo. Na segunda operação interestadual para a empresa C, que está localizada no estado do Rio Grande do Sul, ela vai ter uma alíquota de 4%, porque ela vai fazer uma operação. Ela vai ter uma operação interestadual com bem ou mercadoria que foi importada do exterior. Ficou claro isso? Isso é muito importante. A primeira operação, alíquota interna. Nenhum problema. Para onde? Para o estado destinatário da mercadoria. Ah, professor, e se a empresa estiver localizada lá no estado do Rio Grande do Sul e importar pelo Porto de Santos, em São Paulo? Não faz diferença. Primeira operação, alíquota, aqui, ó. Primeira operação, alíquota interna para o estado do Rio Grande do Sul. A segunda operação, se o estado do Rio Grande do Sul vender esta mercadoria para a empresa D que está em Santa Catarina, aí esta operação vai estar sob o abrigo da resolução do Senado Federal. É isso que acontece. Isso é cobrado em concurso? Muito. Essa percepção que eu estou trazendo para vocês, isso que eu estou falando agora para vocês, é o mais importante que nós temos que ter. Então nós temos que entender essa resolução
do Senado Federal. Está ali o que eu já adiantei, mas nós temos que saber a literalidade. A alíquota do ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior será de 4%. 4%. Sempre eu vou aplicar aqui. 99% dos casos. Eu vou aplicar aquela alíquota de 12 ou 7 nas operações interestaduais, quando o examinador te falar que essa operação ela se dá com mercadoria importada? Não. Eu vou aplicar a alíquota de 4%. Isso é muito importante. Beleza, gente? Vamos seguindo. Parágrafo 1º do artigo 1º diz o seguinte. Ó, o disposto neste artigo aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior que, após o seu desembaraço aduaneiro, 2, não tenham sido submetidos a processo de industrialização. Viram? Muito importante, vou até marcar com a minha canetinha vermelha aqui, ó. Olha só. Após o seu desembaraço aduaneiro. Por quê? Porque no desembaraço aduaneiro, quando acaba o desembaraço aduaneiro, incide a alíquota interna do Estado destinatário da mercadoria. A próxima operação aplica-se a alíquota de 4% interestadual. Perfeito, gente? Então, quando que acontece isso? Quando se importa uma mercadoria e esta mercadoria, não é submetida a processo de industrialização. Eu importo um bem ou uma mercadoria, coloco aquela mercadoria lá no meu estoque. Cerveja, por exemplo, vamos pensar, o cara importou cerveja especial da Alemanha, colocou no estoque a cerveja, engarrafadinha, bonitaça, e revendeu ela para um outro estado da federação. Garrafinha, não sofreu nenhum processo, nada. O máximo que aconteceu nela é que ela foi refrigerada, é o máximo. Esta mercadoria, ela vai sofrer incidência da alíquota de 4%, porque ela não foi submetida a qualquer processo de industrialização. Então o senhor está dizendo que para incidir a alíquota de 4%, qualquer mercadoria ou bem importado do exterior não pode ter processo de industrialização. Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a primeira hipótese traz essa possibilidade. Então, importei a mercadoria, a alíquota é interna para o estado destinatário da mercadoria. A próxima operação, se ela for interestadual com esta mercadoria importada que não sofreu processo de industrialização, ela vai ter incidência de 4%. Inciso 2, vamos pegar lá nossa canetinha amarela. Ainda que submetido a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resulte em mercadorias ou bens, notem só, tem que resultar em mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40%. O que ele está te dizendo aqui? Ele está te dizendo o seguinte: importei a mercadoria, ela entrou lá na minha empresa A, ou bem, na minha empresa A, só que interna, a empresa A está lá dentro da empresa A. Dentro da empresa A, esta mercadoria X sofre um processo. Esse processo pode ser de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, que importe na saída de uma mercadoria X1, ou seja, saiu uma outra coisa daqui, onde se agregou um valor, e nesse valor de X1 existe um negócio chamado conteúdo de importação, que é maior do que 40% do valor total desta mercadoria. Então, se tem
mais de 40%. A ideia do legislador aqui era o seguinte, olha, vamos trabalhar as mercadorias importadas com essa alíquota especial. Perfeito. Agora, se tu tem um processo de industrialização que o resultado dali acaba sendo um produto ou uma mercadoria que tem insumos e embasamento num percentual X, essa mercadoria, por mais que ela tenha sido industrializada aqui no Brasil, sofrido um processo aqui no Brasil, ela possui um conteúdo de importação que é hábil a classificá-la como parcialmente importada. Então, por isso merece também o benesse da alíquota de 4%. Essa foi a ideia do legislador. Então, ele trouxe lá, assim, olha, tudo bem, eu fiz a importação, eu trabalhei essa mercadoria, mas quando eu saio esta nova ideia, essa mercadoria X1, ela tem um conteúdo aqui que é quase o conteúdo de importação. 80% eu só dei uma mexida aqui. Eu trouxe a cerveja toda importada, mas eu botei um copinho que eu vendo junto, fiz uma embalagem, vendo venda casada, mas o cara compra a cerveja. Então o conteúdo de importação aqui é mais do que 40%, é quase 80%. Merece a alíquota de 4%? Merece a alíquota de 4%. Perfeito, galera? Tranquilo? E agora, nós temos que entender, então, qual a definição que a lei traz do conteúdo de importação. O parágrafo 2º do artigo 1º da resolução diz o que é o conteúdo de informação. Olha ali, conteúdo de importação, conteúdo de informação. O conteúdo de importação, a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º acima, é o percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem. Ou seja, um exemplo simples para vocês entenderem. Eu importei uma mercadoria do exterior. A empresa importou uma mercadoria do exterior pelo valor de R$100. Ela internamente, lá dentro da empresa, esta mercadoria que custou R$100 sofreu lá um processo de modificação. Esta mercadoria X se transformou numa mercadoria X1. X1 saiu numa operação interestadual para a empresa B. E saiu pelo valor de 200 estalecas. O que é o conteúdo de importação? Regra geral, o conteúdo de importação é, olha ali, o quociente, se é o quociente é uma divisão, entre o valor total da operação de saída e o valor da parcela importada do exterior. Então aqui nós temos um quociente de importação de 50%. Nesse caso eu vou aplicar qual alíquota? De 4%? Ou, vamos pensar que aqui é o estado do RS, vendendo para o estado de Santa Catarina, ou 12%, vou aplicar a alíquota de 4%. Por quê? Tem um conteúdo de importação, de acordo com o que está expresso no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1º da resolução 13, está expresso lá que o conteúdo de importação se aplica quando o conteúdo de importação for maior que 40%. Então, de acordo com a resolução, nesse caso aqui, eu vou aplicar a alíquota de 4%. É isso que está dizendo o parágrafo 2º em conjunto com o inciso 2º do parágrafo 1º do mesmo artigo. Está dizendo? O que é o conteúdo de importação? É o quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem. Ficou claro isso, gente? Tem vários nuances aqui, mas para fins de concurso e tendo em conta a redação dos dispositivos legais, essa é a situação que vocês vão se confrontar. E mais,
Eu não vejo muitas questões onde se pede para calcular conteúdo de importação. O que mais se vê em questão de concurso é a gente saber que, no caso de mercadoria importada, a alíquota aplicável é 4%. Quando o cara entra no cálculo do conteúdo de importação, porque ele tem um convênio do ICMS que trata sobre isso, é um pouco mais complexo. Nós vamos ver uma parte disso. Mas eu não vejo muitas questões de concurso onde se entra na questão do cálculo do conteúdo de importação. Tá joia? Eu tinha trazido uma lâmina aí para fazer aquele desenho que eu faço ali para vocês, mas tudo bem, acho que ficou bem claro, né? Beleza? O parágrafo 3º do artigo 1º diz o seguinte: o Conselho Nacional de Política Fazendária, ou seja, o CONFAS, poderá baixar normas para fins de definição dos critérios e procedimentos a serem observados no processo de certificação de conteúdo de importação, e é o que o CONFAS fez. Então, aí nós temos um convênio específico sobre o ponto, que é o convênio número 38, de 22 de maio de 2013, que trata sobre essa questão do conteúdo de importação. O conteúdo de importação lá na cláusula 4ª está definido como é que se faz isso. Vamos dar uma lida pela literalidade para a gente entender, mas isso não é muito cobrado. Tá? O conteúdo de importação é o percentual correspondente ao quociente entre o valor da parcela importada do exterior e o valor total da operação de saída interestadual da mercadoria ou bem submetido ao processo de industrialização. Até aqui tudo bem, ele está repetindo o expresso na resolução. O parágrafo 1º diz o seguinte: o conteúdo de importação tem que ser recalculado sempre que após sua última aferição a mercadoria ou bem objeto da operação interestadual tenha sido submetido a novo processo de industrialização. Faz sentido. Ocorreu uma operação interestadual, eu calculei o conteúdo de importação. A empresa que compra aquela mercadoria, ela pode fazer com que essa mercadoria sofra um novo processo. Se essa mercadoria sofrer um novo processo, eu vou ter um novo valor de saída e um novo valor de conteúdo de importação, porque eu vou ter que considerar todo aquele valor que entrou de importação, aquele percentual, dentro do meu novo cálculo. Isso é o que diz o parágrafo 1º da cláusula 4ª. E esse tipo de cálculo, esse andamento, eu não vejo em questão de concurso. Na prática acontece? Não, na prática acontece seguidamente. Mas para a questão de concurso eu nunca vi. Tá joia? Então o importante é a gente saber disso, ter essa ideia, mas eu não acredito que o examinador vai te cobrar isso, operações sucessivas, cálculos sucessivos de conteúdo de importação. Não vejo isso ser cobrado. Tá? Nesse caso aqui, considera-se o valor da parcela importada do exterior quando os bens ou mercadorias forem. E aí ele vai te dizer assim, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou levar em consideração determinados valores que estão lá na linha A e na linha B, né, para a gente calcular o conteúdo de importação. O primeiro é quando eles são importados diretamente pelo industrializador, ou seja, aquele primeiro exemplo lá que eu dei para vocês, é o valor free on board do bem ou mercadoria importada, e o valor de frete é o seguro nacional. Isso está dentro do cálculo do conteúdo de importação. E quando ele é adquirido no mercado nacional, aí ele traz algumas regrinhas de como a gente tem que utilizar esse conteúdo de importação, mas eu não vejo isso como muito importante. A gente já tem 1 milhão de coisas para trabalhar no âmbito aqui do ICMS, eu não vejo isso ser muito cobrado. Eu trouxe só para vocês entenderem essa sistemática, beleza? Saímos lá do convênio do ICMS e voltamos para a resolução. Eu trouxe, mas professor, tu acha que eu tenho que dar uma lida? Dá uma lida, se tu tiver alguma dúvida, tiver tempo, me manda um e-mail, eu respondo para vocês, mas eu não entendo que isso precise necessariamente ser objeto aqui do nosso curso, porque eu não vejo isso ser cobrado. Tá? Então é much ado about nothing, é muita coisa para a gente estudar, e eu não vejo por que a gente focar tanto nessa questão se ela não é cobrada. O que é cobrado? Expressamente, o que tem bastante foco em concurso, é o que eu estou trazendo para vocês, que é a literalidade da resolução e a questão dos 4%. Isso é muito importante, tá bom? Olha só, essa literalidade do parágrafo 4º, ela é cobrada, tá? O disposto no parágrafo 1º e 2º, ou seja, a questão da aplicação da alíquota de 4% na operação interestadual
com mercadoria importada, ela não se aplica, e isso cai, aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional. Então, se eu importei uma mercadoria e não tenho esta mercadoria aqui no Brasil, não vou ter aplicação da alíquota de 4%. Quais são esses bens que não possuem similar nacional? Os bens são definidos em lista que é editada pelo CAMEX. Então, a CAMEX vai lá e diz, olha, determinados bens ou mercadorias não possuem similar nacional. E então, nesse caso, aplica-se a alíquota normal interestadual. Perfeito? Qual a outra situação? Aos bens produzidos em conformidade com processos produtivos básicos. Aí ele traz regulamentos e normas que tratam de processos produtivos básicos. Mas o que a gente tem que saber? Bens produzidos em conformidade com processos produtivos básicos. Não se aplica a alíquota de 4%. E a última exceção, que está lá no artigo 2º, que é a mais cobrada, é que o disposto nesta resolução não se aplica às operações que destinem gás natural importado do exterior a outros estados. Olha só aqui. Gás natural importado do exterior a outros estados não se aplica a alíquota de 4%. Esse é o mais importante de todos. Olha o resumo da ideia da não aplicabilidade da alíquota de 4%. Da ideia da não aplicabilidade da alíquota de 4% nas operações interestaduais. Muito importante. Bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional definido em lista editada pelo CAMEX. Bens e mercadorias importados do exterior que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, recondicionamento, renovação ou recondicionamento resultem em mercadorias ou bens com conteúdo de importação inferior a 40%. Claro, se aquela conta lá que eu trouxe para vocês desse menor que 40%, eu vou aplicar a alíquota de 12%. Isso aqui é muito importante. 3. Aos bens produzidos em conformidade com processos produtivos básicos. E 4. Para fechar as exceções da não aplicação da alíquota de 4%. As operações que destinem gás natural importado do exterior a outros estados. Conseguiram entender isso com calma, gente? Então tá. Resumindo, para fechar o nosso módulo aí, para fechar as ideias básicas que nós temos que saber sobre a Resolução 13. A Resolução 13 veio para tentar diminuir a questão da guerra dos portos. Como ela tentou fazer isso? Após a importação, após o desembaraço aduaneiro, onde nós vamos ter uma alíquota interna aplicada ao estado de destino das mercadorias, na próxima operação interestadual com mercadoria importada ou com mercadoria com conteúdo de importação superior a 40%, aplico a alíquota de 4% nessa operação interestadual. Sempre, professor, sempre, se eu fizer uma operação e não fizer transformação nesta mercadoria e for continuar a fazer operações interestaduais com esta mercadoria, a regra geral é que a alíquota aplicável seja de 4%. Claro, há uma nuance aí da prática em que o cálculo tem que ser refeito a cada envio e a gente pode acabar aí com um percentual menor que o percentual de 40%, mas isso não é cobrado em concurso. O que tu tem que levar em consideração é que na primeira operação interestadual eu aplico 4%, mas na segunda, na terceira e regra geral, em todas as outras operações subsequentes eu vou aplicar a alíquota de 4%. Então, para concurso é isso que tem que ficar na tua cabeça. E nós temos aí as exceções que eu trouxe para vocês ali delimitadas. 4 ideias, 4 exceções que nós temos que ter claras aí na nossa cabeça. Com isso a gente vai matar todas as questões de concurso. Ah, mas aquela questão do cálculo lá eu preciso saber? Olha, pela minha experiência, pelo que eu vejo, é entrar muito no detalhe quando a gente está falando aqui de um curso de legislação de tributos estaduais com foco na lei complementar e na Constituição.
quando sai um concurso específico de um dos estados da federação, e aí se no edital o cara trouxer especificamente o convênio que trata disso, aí sim a gente pode dar uma olhada nisso, mas a regra geral é que isso não acontece. Tá bom, galerinha? Daqui a pouco a gente volta.